A gente tem visto diversos institutos de pesquisas, inclusive na semana passada, no final da semana passada, foi trazido uma informação muito importante, né? Que tinha um instituto de pesquisa que trazia o ex-presidente Lula como principal, né, alvo aí de votos, né? Recebendo uma quantidade de intenção de votos muito grande, né? E aí essa pesquisa colocava ele como líder das pesquisas, né, liderando realmente muito à frente dos outros candidatos. Mas a gente descobriu depois, aí veio à tona, né, aquela coisa que eu sempre digo, né, sempre tem coisas para ser trazida para a superfície, que infelizmente às vezes as grandes mídias não trazem, os grandes jornais não trazem, e a gente vai descobrindo aos poucos aí através justamente da internet. Por isso que a internet se faz muito importante hoje em dia, né, tem trazido informações para a gente, importantíssimas e muito relevantes para a gente tomar realmente uma decisão melhor, não é verdade? E aí nós ficamos sabendo, por exemplo, que esse instituto tinha recebido uma grande quantidade de dinheiro lá, né? Tinha sido beneficiado na época do PT e era envolvido em desvios de verba, né? Então, veja, é complicado a gente confiar nesse tipo de pesquisa, né? O que acontece? Nós recebemos aí esses últimos dias uma pesquisa realizada pelo César Filho nas suas redes sociais, jornalista que até aonde, né, nós sabemos é um jornalista de uma reputação libada, né, de uma reputação séria, né? Realmente é um cara que tem uma conduta, pelo menos até onde a gente sabe, uma conduta correta. A gente pode, às vezes, discordar de determinado profissional. Eu acho que isso é muito válido, né? Mas dizer que aquele profissional é errado simplesmente porque eu discordo, não, né? A gente, às vezes, discorda de ponto de vista, discorda de alguma opinião, né? Mas isso é muito positivo, isso é muito benéfico para o debate democrático, né? O debate saudável. Agora, o que não se pode ter, realmente, é uma conduta, sabe, objetivamente ruim, né, prejudicial, que vai realmente de encontro a interesses, né, obscuros, interesses errados, né? Aí realmente é muito ruim para a população, é muito ruim para a profissão, né? E não é o caso do jornalista César Filho. E daí ele traz aqui uma pesquisa, olha, eu vou ler aqui para vocês o que ele escreveu, olha lá, pesquisa rápida por aqui, se as eleições presidenciais fossem hoje, em quem você votaria, né? Aqui, ó, você tem outro candidato, votaria em branco ou anularia seu voto? Se puder, retweet para uma amostragem maior. Obrigado. Ou seja, ele dá algumas opções de votos, né, de candidatos, mas ele também dá a opção de você escolher outra opção ali. Você pode optar, por exemplo, por outro candidato, você já fala qual é o seu candidato, ou você diz que vai votar em branco, anular, enfim. E daí, das opções que ele deu, vamos ver aqui, ó, as opções que ele deu foram Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro e Lula, né? São 4 daqueles candidatos que realmente nós sabemos até agora que estão aí, evidentemente, como opção, né? Temos outros, mas que ainda não se definiram perfeitamente, né? E aí, dentro dessas opções, olha lá, Bolsonaro, Ciro, Sérgio Moro e Lula, né? Dentro dessas opções, vamos lá, o Bolsonaro ficou, no resultado da pesquisa, 79%. 79%. Olha só, vou até colocar aqui para vocês, na tela. Vou colocar aqui para vocês na tela, olha lá. Bolsonaro, 79%, olha lá. Pesquisa mostra 79% de intenção de votos para Bolsonaro. Então, o Bolsonaro atingiu 79% dos votos, né, da intenção de voto. Ciro Gomes ficou com 6%. Está em ordem alfabética, então agora vem o segundo lugar. O segundo lugar é o Sérgio Moro. Sérgio Moro, em segundo lugar, na segunda colocação, com 11% das intenções de voto. Olha a diferença do Bolsonaro em primeiro lugar para o Sérgio Moro na segunda colocação. O Bolsonaro com 79% e o Sérgio Moro com 11%. Aí o Ciro, falei antes porque estava em ordem alfabética, o Ciro está em terceiro com 6%. E o Lula, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, do PT, está aparecendo aqui com 4% dos votos. Olha que situação. Agora, o que chama a atenção, a gente fala assim, bom, foi feita uma pesquisa numa rede social, que é um lugar fechado, né, é um lugar ali delimitado, talvez essa pesquisa não seja realmente muito confiável e tal. Pode ser, você pode fazer essa análise. Porém, existe aí um outro ponto que também nos chama a atenção e também é importante trazer
como informação. Essa pesquisa foi respondida por cerca de 70 mil pessoas. Mais precisamente, aqui, no dado que eu tenho aqui no meu computador, é 68.933 votos nessa pesquisa. Tá certo? Então, 68.900 pessoas votaram nessa pesquisa. Quase 70 mil votos nessa pesquisa. Se você pensar que naquelas pesquisas, por exemplo, realizadas pelo Datafolha, pelo Ibope, em média, tem cerca de 2, 3 mil pessoas votando, né? Você considerar 70 mil pessoas votaram, é uma amostragem importante, né? Por mais que, de repente, não tenha sido seguido ali realmente uma série de técnicas da pesquisa, né? Uma série de metodologias, tudo bem, realmente, porque foi num ambiente fechado, numa rede social, enfim. Mas ainda assim é uma amostragem significativa. É como eu falei, por exemplo, na amostragem que teve aqueles 2 milhões e pouco de pessoas que votaram, que foram lá e seguiram o Maurício Souza depois daquele episódio, né, que ele passou há 2 semanas atrás. Depois daquele episódio, né, 2 milhões e poucas de pessoas que não seguiam ele foram lá seguir. Isso se torna uma amostragem interessante, uma amostragem significativa da população brasileira. Né? Quem entende de pesquisa sabe que a amostragem é uma coisa muito séria. Né? E aí, veja bem, até o próprio César Filho coloca aqui, ó, se puder, retweet para uma amostragem maior. Ou seja, ele está pedindo para retweetar, por quê? Porque daí, conforme você vai retweetando, né, você vai abrangendo outras pessoas, outras linhas de pensamento aí, né, pessoas de outras idades, pessoas de outras, enfim, vários sexos, várias profissões, enfim. E aí você vai atingindo diferentes pessoas com diferentes opiniões e a amostragem fica cada vez maior, né, e mais, sabe, mais séria, um resultado mais concreto, um resultado mais fiel, né, ao que realmente a gente tem ali na pesquisa. Tá bom? Agora, de qualquer modo, 70 mil pessoas votando é um número bastante significativo. E nós podemos sim ter uma análise aí em cima disso bastante concreta. Né? E aí nós temos aí 70 mil pessoas, 79% disseram que votariam no Bolsonaro. Diante disso, a gente vê, por exemplo, o ex-presidente Lula, né, que agora vai fazer a sua turnê lá pela Europa. É algo que nos chama atenção, não é verdade? Porque em pleno ano aí quase chegando aí na hora da eleição, ele vai sair do país em vez de fazer a sua campanha aqui dentro. Ele poderia muito bem fazer, né, uma série de conversas, bate-papos, enfim, aqui dentro do Brasil, mas ele vai buscar lá fora por quê? Porque aqui dentro a gente sabe que, né, ele não tem condições alguma de circular no país. Tanto que há pouco tempo ele tentou fazer algumas turnês aí, né, algumas carreatas, algumas passeatas, algumas movimentações, e realmente não teve sucesso, né, ficou evidente. Hoje, por exemplo, havia uma manifestação marcada para o dia 15, hoje, né, hoje, dia 15 de novembro, tinha uma manifestação da esquerda, da oposição toda, contra, né, um ato contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, e esse ato simplesmente não aconteceu. Porque o que acontece? Não tem clima, não tem movimentação, não existe, né? Não existe um apelo político da esquerda hoje no Brasil. A esquerda realmente hoje não possui força significativa aqui no Brasil. E isso é uma coisa muito positiva para todos nós, a gente fica muito feliz com esse tipo de acontecimento, né? Porque a gente vê que realmente no dia 7 de setembro, quando o Bolsonaro fez a movimentação pró-governo lá, tinha milhares, milhões de pessoas pelo Brasil inteiro. E aí, quando chegou no dia 12 de outubro, estava completamente vazia, estavam vazias por todas as capitais, por todo o Brasil, aquelas manifestações da oposição. E hoje, novamente, há 2, 3 dias atrás, a esquerda realmente cancelou os atos para não ter que passar até vergonha, né? Porque iria para a rua e na rua realmente ia ver que não tem manifestação suficiente contra o presidente Bolsonaro. Tá bom, gente?